Olá pessoal, nós vamos realizar aqui hoje uma prática relacionada à cinética química, ou seja, a velocidade com as quais as reações químicas se propagam. E para esse experimento nós vamos utilizar simplesmente água e algumas pastilhas de vitamina C. Tá? E nós vamos observar aqui como determinados parâmetros influenciam nos efeitos da nossa velocidade de reação química. E esses parâmetros, esses influenciadores, serão a superfície de contato, tá? Que está relacionado à área de distribuição das partículas. Nós vamos ter também o efeito da temperatura, ou seja, como a temperatura influencia na velocidade de uma reação química. E nós vamos ter o efeito da concentração, tá? Para ver como é que as concentrações também influenciam na velocidade das reações químicas. Então, em um primeiro momento, eu vou fazer a influência da superfície de contato, tá? Para isso, eu peguei aqui uma pastilha de vitamina C e dividi em duas partes, sendo que uma delas eu vou adicionar em um copo com água inteira e a outra pastilha, antes de adicionar na água, eu vou triturá-la. Ou então vou fragmentar, né? Vou colocar em pedaços bem menores. E aqui eu vou quebrando. É claro que quanto menor forem os grãos da vitamina C, melhor vai ser a visualização, tá, do efeito da superfície de contato na cinética química. Bem, então eu fragmentei aqui, deixei em grãos bem menores e eu vou adicionar tanto esses grãos menores quanto esse grão aqui, lembrando que eles têm a mesma massa, né, porque foi dividido ao meio. Nós vamos adicionar cada uma delas, né, no copo que contém água. Aqui. Vou colocar simultaneamente. E o que nós vamos observar é a efervescência, mas essa efervescência será igual nos dois copos? É isso que eu estou querendo descobrir, tá? Então eu vou colocar aqui agora. Não sei se vocês conseguem observar, mas nesse copo aqui ocorre uma efervescência um pouco maior do que nesse daqui. E por que isso ocorre? Isso ocorre devido a uma maior superfície de contato, tá bom? Porque a partir do momento em que eu fragmento a minha partícula, eu exponho muito mais partículas ao meio de uma forma mais imediata, mais rápida, do que quando eu coloco uma partícula inteira, tá bom? Então, quando eu fragmento uma partícula, os pedacinhos cada vez mais distribuídos vão entrar em contato com o reagente, que no caso aqui é a água, de uma forma mais rápida, tá? Aqui, ó, a reação basicamente terminou, enquanto aqui ainda se propaga. Para você ver que a velocidade aqui foi bem maior do que nesse daqui que tem a partícula inteira, tá bom? Ele deixa até vou interligar, né, um ponto em relação à nossa vida, que eu creio ser importante para a gente aprender. Então, isso daqui é um exemplo, pessoal, de como é importante nós tenhamos que mastigar muito bem os nossos alimentos. Tá? Quanto nós mastigamos os nossos alimentos, menores serão os grãos que serão lançados, né, posteriormente para o nosso estômago, para o nosso intestino, e isso vai facilitar o trabalho das nossas células, vai fazer com que as velocidades das reações químicas dentro do nosso organismo, ou seja, o nosso metabolismo, seja mais eficiente, seja mais rápido, tá bom? Bem, pessoal, o que nós vamos ver agora é a influência da temperatura, tá, na velocidade de uma reação química. Aqui, à minha esquerda, deve ser a direita do vídeo, né? Está a água a uma temperatura normal, a água com a qual nós trabalhamos para averiguar a questão da superfície de contato. Enquanto que aqui à minha direita, ou à esquerda de vocês, é a água quente, tá bom? Eu esquentei um pouco d'água, tá, no fogão, e essa água aqui está
considerável mais quente, embora eu não saiba a temperatura, mas está consideravelmente mais quente do que essa água aqui. E aí eu parti uma pastilha de vitamina C e vou colocar simultaneamente, né, cada um dos fragmentos nos recipientes que contêm água e vamos avaliar como se procederá a velocidade da reação química. Vamos lá? Se vocês estiverem realizando a experiência e observarem aqui por cima, como eu estou observando agora, vocês constatarão que no copo que tem água quente, a velocidade se propaga de uma forma bem mais rápida. A efervescência é muito mais intensa. Tá? E é assim que nós constatamos que a velocidade de uma reação química é maior ou menor em relação a outra. Nesse caso aqui, certamente, é pela intensidade da efervescência, né? Ou a intensidade com os quais os gases são liberados a partir do grão de vitamina C que nós injetamos no copo, tá bom? Então, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de uma reação química. E foi isso que nós constatamos aqui, tá bom? Nesse caso aqui, a velocidade está quase terminando, enquanto aqui ainda vai demorar mais um pouquinho, tá? O grão que tem aqui da vitamina C é bem maior do que o grão que tem nesse recipiente aqui, tá bom? Foi? Bem, pessoal, por fim, nós vamos testar o efeito da influência, né? Ou o efeito da concentração dos reagentes, tá? E para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma pastilha em que eu fragmentei em duas, tá? Em duas partes praticamente iguais, e tem uma outra inteira. Em um dos recipientes eu vou colocar meia pastilha e uma inteira, enquanto no outro copo, né, no outro recipiente, eu vou colocar apenas meia pastilha. E essa água aqui, tanto desse copo quanto desse copo, estão na mesma temperatura agora, tá bom? A temperatura com a qual nós trabalhamos para a superfície de contato também, tá? Então nós vamos adicionar aqui agora uma maior quantidade de vitamina C nesse copo e uma menor quantidade de vitamina C nesse copo. Vamos lá? Então a gente pode observar aí que nesse copo a efervescência, ou seja, a liberação de gases, é bem mais intenso do que nesse copo aqui. E isso ocorre por quê? Porque quanto maior a concentração de reagentes, maior será a velocidade de uma reação química. Tá bom? A efervescência aqui está realmente bem elevada, né? Se a gente observar por cima, vocês observarão que a quantidade de gases, né, que são liberados, que é liberada, perdão, é bem maior do que em relação a esse copo aqui, tá? Então, aumentou a superfície de contato, aumentou a velocidade da reação química. Aumentou a temperatura, aumentou a velocidade da reação química e aumentou a concentração de reagentes, como nós estamos realizando nesse terceiro teste, também ocorrerá um aumento na velocidade das reações químicas, tá bom? Então, esses são basicamente os três parâmetros que nós manipulamos, né, para poder checar ou observar, constatar como ocorre o efeito, né, das interferências na velocidade das reações químicas ou na cinética química, tá bom?